dando sequência à sabatina, Jair Bolsonaro comentou sobre a decisão do TSE que prejudica o trabalho jornalístico da imprensa. Vamos acompanhar. A decisão do TSE veio de um pedido por parte do Partido dos Trabalhadores. Então, a decisão do TSE, errada ou não, foi provocada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, o PT não tem qualquer zelo, qualquer compromisso com liberdade. Haja visto que ele sempre fala no tocante a controle da mídia. Várias vezes ele diz que vai controlar vocês da mídia e controlar aqui as mídias sociais. Costumo dizer que pese as críticas que eu recebo da imprensa brasileira. Nunca tomei uma medida de força contra qualquer repórter no Brasil. Nunca tentei derrubar a página de quem quer que seja, desmonetizar a página de quem quer que seja, e sempre aceita isso, muitas vezes sofrendo fake news, inverdades e calúnias, mas não busquei atingir o que é a alma da democracia, que é a liberdade, que é a alma de vocês, que é a liberdade de imprensa. Então, que pese o senhor Alexandre de Moraes ter tomado, juntamente com o TSE, medidas restritivas, como se vê agora no tocante à CNN. Ele foi provocado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a preocupação maior, antes até do que o TSE, tem que ser com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Começo agora a análise com você, Adriano. O presidente, assim como muitos políticos, a gente vem exibindo nos últimos dias trechos de falas de políticos a respeito dessa decisão do TSE que restringiu o trabalho jornalístico aqui na Jovem Pan. O presidente também seguiu essa mesma linha, criticando essa decisão do TSE, saindo em defesa, não da Jovem Pan em si, mas da imprensa como um todo, da mídia, dos veículos de comunicação. Me lembrou que a ação que resultou nessa decisão do TSE foi protocolada pela campanha do PT, campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Fez bem o presidente em fazer esse vínculo, deixar claro esse vínculo dessa decisão com o PT, com Lula? É impressionante como que o tom das campanhas nesse segundo turno mudou, né? No primeiro turno, Lula estava num tom, digamos assim, mais presidencial, né? Plainando em cima das coisas, enfim. E o Bolsonaro correndo atrás, né? Mais agitado, mais agressivo. Com os resultados do primeiro turno, principalmente com o novo Congresso Nacional, mudou, né? O centro político que estava mais para o Lula no primeiro turno foi agora para Bolsonaro, né? O volume de apoios que ele recebeu foi bastante intenso. E Bolsonaro assumiu nesse segundo turno uma postura mais de estadista, né? Mais presidencial. Ele não tem escorregado em cascas de banana, né? E poderia, em outros tempos, estaria xingando, né? Literalmente, né? Essas decisões tomadas. Mas ele está tomando... Qual foi a reação dele? Uma reação política eleitoral. Ele está identificando o grande inimigo da liberdade, segundo ele, que é o PT, que é Lula. Então, assim, ele não está entrando diretamente no foco do TSE, dessas decisões, né, muito polêmicas, né, e agressivas que foram tomadas. Pelo contrário, ele está identificando o mal, né, contra a liberdade de imprensa, exatamente no PT, né, no Lula, e está deixando essa marca, né, de intolerância, a favor de censura, exatamente na campanha de Lula e do PT. Isso é extremamente habilidoso, no meu entendimento. Ele está aproveitando essa onda de indignação que foi tomando boa parte da sociedade, inclusive de pessoas que estavam querendo se manter neutras, né, na disputa, e ele está se agora apresentando como a pessoa que sempre defendeu a liberdade, que nunca vai querer atacar a liberdade, e, por outro lado, o outro lado é exatamente quem está provocando esse tipo de ação. Então, de novo, uma medida muito bem tomada, fria, calculada e no tom certo. Bolsonaro, no segundo turno, realmente mudou bastante o tom de campanha, parece que está muito confiante com os rumos da eleição, né, nesse segundo turno. Agora, Suano, o presidente também fez questão de associar essa ação do PT, sobre a qual a gente está falando, com a proposta de regulamentação da mídia. Eu tenho aqui uma notinha do próprio partido respondendo a essas questões que envolvem essa proposta de regulamentação. O PT diz que
Na tentativa de explicar toda essa onda de censura, lançou uma nota, né? E essa nota diz que a implementação de regras que coloquem a mídia nos eixos é o objetivo dessa regulamentação. E que não tem nenhuma intenção de fazer censura a esses veículos de comunicação, mas criar essas regras. Qual que é a diferença, na sua opinião? A sutileza da retórica. Porque o que está uma tentativa... Vamos fazer uma comparação. Olha como, sem fazer qualquer torcida, apenas observando, olha como o presidente foi inteligente neste momento que se falou da questão do TSE. Todos estamos vendo, principalmente um determinado segmento da sociedade, que estão ocorrendo abusos por parte do STF e por parte do TSE. Abuso no sentido de serem inconstitucionais, eles estão indo além daquilo que a Constituição prescreve, prevê, autoriza. Mas aí, independentemente disso, eles estão atuando. Aí o que o presidente fez? Eu não vou arranjar briga com eles nesta semana. O que eu faço? Retiro o TSE do quadro e põe a culpa daquele que está provocando e tomando o TSE como instrumento. Olha a perspicácia dele. Ao fazer isso, ele está conseguindo esclarecer para a sociedade, inclusive o conceito de liberdade. À medida que ficou claro o susto que todos tomaram no momento em que a censura se instaurou, porque foi assim que juristas, jornalistas, cientistas políticos, independentemente dos seus vieses, foram à rua e falaram, realmente, isso é censura. Basta nós olharmos logicamente o quadro. O que o PT faz? Ele está tentando mostrar que já que está claro que existe sim censura e o grupo das instituições que deveriam regular o processo eleitoral estão de alguma maneira sendo parciais, contaminados ou tendo um diálogo melhor com um dos lados sendo parciais, o PT, olha, ele simplesmente confirma que sim, é um processo de censura, mas ele não diz nesses termos. Então ele apenas diz assim, eu não quero permitir abusos. Mas quando ele fala não permitir o abuso, a pergunta é, quem não permite e qual é o critério de interpretação daquilo que é abuso ou não? E fica muito claro para a sociedade que existe uma possibilidade de que se entregue a um determinado grupo toda a autoridade para controlar a sociedade, tal qual ficou configurado na última determinação do presidente do TSE, em que, para garantir mais eficácia, ele retira da sociedade, ou de quem quer que seja, ou do partido político, o fato de fazer a demanda para identificar algo que é fake news. Ele pode ser o próprio demandante. Quando você coloca isso, está configurado. Você tem um gabinete de indivíduos que se auto-intitulam os responsáveis por identificar o que é certo e o que é errado. Eles demandam e eles julgam. Isso está ficando claro para a sociedade. E o PT não tem outra saída. Ele está mostrando a sua contradição. Porque ele fala, queremos, mas por razões puras. Só que a razão pura está corporificada e demonstrada para a sociedade. Está demonstrada nesse momento em função dos atos que foram feitos, inclusive contra a Jovem Pan. Agora, Testa, para a gente fechar essa rodada, na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou bem quando foi questionado a respeito dessas decisões do TSE? Sim, concordo com o senhor colocou. O Bolsonaro foi muito hábil nesse aspecto. E que chamou mais atenção, pelo menos para mim, foi o voto da ministra Carmen Lúcia, dizendo que seguiria o relator, mas sabendo que é um voto inconstitucional, que estava rasgando a Constituição, mas que duraria até o dia 30, ou seja, ficou configurada uma censura para privilegiar a campanha do Lula. E agora o Lula não vem no debate, o Bolsonaro vai aproveitar o debate, eles tiram uma série de exceções do Bolsonaro, eles acabam favorecendo, aquilo que a gente chama de sociologia, um efeito perverso de uma decisão. Você toma uma decisão e ela gera consequências que não são esperadas. Então, eu acho que nesse ponto o Bolsonaro foi muito bem, aproveitou bastante, desviou o foco, e o PT sempre tentou fazer um controle, sempre quis fazer isso. Só nunca explicou que para poder fazer esse tal de controle da mídia, ele tem que negociar com o Congresso. Quando ele tinha maioria no Congresso, ele não fez. Houve, na época do governo Fernando Henrique Cardoso ainda, levou, na época da Constituição, melhor dizendo, criou-se a ideia do Conselho de Comunicação Social. Levaram 10 anos para constituir aquele conselho, que era para regulamentar concessões, venda, essa participação em veículos de comunicação. No Senado já tem uma comissão de fake news, que também é mista, está na Câmara e no Senado, que já parou por conta da pandemia e vai ser retomada. E ainda você vai ter uma quantidade imensa de parlamentares que vão discutir essa questão, porque são proprietários de veículos de comunicação, de jornais, de rádio,
vai ser uma discussão muito longa, difícil de ser chegada a um termo que agrade a maioria, ou seja, não vai prosperar de forma alguma. A única coisa que pode prosperar nesse país é a liberdade de expressão, que é um direito consagrado pela nossa Constituição, e isso o TSE e o STF são contra, não permitem, impõem censuras absurdas, como essa que a Jovem Pan tem sofrido.